Estamos aqui com o Mário Ribas do Nascimento, que é presidente da OCBPM, a Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial, e com a Daniela Moraes, que é a executiva da organização, que é a única entidade que reúne e representa os municípios reconhecidos pela Unesco no Brasil. Sob a liderança de Mário, a OCBPM atua na preservação, promoção e valorização do patrimônio cultural e natural brasileiro. Com ampla experiência em gestão pública e desenvolvimento territorial, eles fortalecem o diálogo entre as cidades históricas e as instituições nacionais e internacionais, contribuindo para a integração, sustentabilidade e difusão da identidade cultural do país. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Lu? Boa tarde. Boa tarde. É com satisfação comentamos e participamos aqui do programa, desse podcast. Prazer é nosso. Então, nos contem como o conceito central do OCBPM, Conectando Patrimônios para Cidades Inteligentes, será apresentado aqui no Smart Cities. Primeiro é fazer um contexto do que é a OCBPM, então. Por que foi criada essa organização? É uma organização das cidades brasileiras, patrimônio mundial cultural e natural. Então, é uma ação estratégica que trabalha a governança dessas cidades, que valoriza a identidade dessas cidades, desses municípios, que tem essa condição especial. São poucos municípios no Brasil. Nós temos em torno de 70 municípios no Brasil, considerando os patrimônios naturais com mais de um município, que são grandes parques nacionais e abrange no seu território uma gama maior de municípios. Mas temos aí 15 municípios patrimônio mundial cultural e um misto que é Paraty e Angra, né? Cultural e misto e natural. Então é uma ação que visa, então, da OCBPM, que visa trabalhar a governança e fortalecer as ações que buscam valorizar e promover esses patrimônios, com novos projetos, com novas tecnologias, com novas ferramentas de gestão interativas, integradas, participativas. E por isso que a gente está aqui hoje, neste evento, esse importante evento que é o Smart City Parks, aqui em Nova Petrópolis. Cidades inteligentes, que são cidades que servem de exemplo para o Brasil, como devemos tratar e cuidar do nosso patrimônio cultural e natural. Uma importância estratégica para o Brasil. Então, nesse sentido, né, Dani, eu acho que nós estamos aí um trabalho importante e um trabalho que vem sendo reconhecido amplamente no Brasil. E agora, ainda mais, com a formalização da instituição do Comitê de Gestão do Patrimônio Mundial do Brasil pelo Ministério do Turismo, onde integra vários órgãos dos ministérios, vários ministérios, porque é uma ação transversal, a governança ela é transversal, e o turismo é transversal, a cultura é transversal, a cultura como ativo do turismo, e natureza também como ativos do turismo, né? Então essa governança transversal, esse envolvimento com vários órgãos e ministérios será fundamental para a gente fortalecer a gestão e a ação envolvendo as cidades do patrimônio mundial do Brasil. Complementando, né, na verdade a OCBPM é a única instituição não governamental que faz parte do Comitê Interministerial do Patrimônio Mundial no Brasil. Então isso é muito bacana, né? E sendo essa instituição, é muito importante que a gente apoie as cidades de patrimônio mundial no sentido de que sejam cidades inteligentes, que sejam cidades criativas, né, que são conceitos que melhoram a competitividade e o desempenho dessas cidades. Então o presidente sempre nos pede que a gente traga, eu cuido muito mais da área técnica, então ele sempre pede que a gente traga o que há de melhor em termos de inovação. E nós estamos aqui com 2 projetos que têm inovação assim, fantástica, né? O primeiro é um projeto de sinalização turística, que nós já realizamos em 9 sítios de patrimônio mundial, em que a gente tem uma sinalização, depois o presidente vai descrever um pouquinho, né? E essa sinalização, ela é uma sinalização que abarca o QR Code com uma série de informações, ou seja, né, melhora muito a experiência em tempo que gera dados. E a gente também tem um centro de interpretação, são projetos de centro de interpretação que vão trazer, né, são projetos ainda, mas que vão trazer um maior conhecimento e maior inteligência, e é algo, o conceito dele fica entre um museu e um centro de atendimento ao turista. É um espaço diferente, e esses espaços também, eles, além de serem espaços, né, com vários eventos tecnológicos, eles são
espaços que geram inteligência, né, Lu? Porque a gente precisa entender, que é algo que a gente até discutia, que o presidente comentava agora há pouco, as smart cities não significa que sejam cidades apenas com tecnologia. Elas são cidades que elas geram conhecimento, que elas têm laboratórios de inovação, né, que elas têm esse tipo de hub, que elas têm uma governança organizada, como o presidente mencionou, enfim. Então, esse tipo de conhecimento vai estar sendo gerado dentro dos centros de interpretação, e a ideia assim, desse projeto surgiu do presidente, a gente só executa. E quais são os principais objetivos de vocês aqui no evento? Bom, aqui no evento, nosso objetivo é mostrar o que nós estamos desenvolvendo já atualmente a OCBPM, o que a OCBPM desenvolve em favor dos municípios do Patrimônio Mundial. Esses projetos servem de referência para outros municípios do Brasil, para todos os municípios brasileiros. Aquele que tem interesse em inovar, trazendo novas tecnologias, a trabalhar o turismo, a cultura, a natureza do seu município, integrando ferramentas, integrando ativos. Tem a oportunidade aqui de, visitando o espaço da OCPM, conhecer, então, 2 grandes projetos que a Dani falou aqui, que estão já em execução, que é o projeto de sinalização turística do Patrimônio Mundial, que traz o QR Codes, né? É uma inovação tecnológica, e qualquer um pode acessar esse QR Code, vai ter uma gama de informações muito maior do que ela está vendo aqui naquele momento, com a imagem do patrimônio. Ela tem por trás disso, esse QR Code, então, ferramentas que estão colocadas no QR Code, que podem acessar vídeos, a história, conteúdos interativos, realidade virtual, enfim, né, mostrando o que está por trás daquele patrimônio, dando vida àquele patrimônio que ela está vendo no momento. Então, são informações importantes. E esse QR Code também vai dar acessibilidade a pessoas com deficiência visual e auditiva também. Então, são instrumentos, ferramentas, hoje tecnológicas e com tecnologias inovadoras que permitem esse acesso. Então, é importante que outros municípios também tenham conhecimento para que possam também se apropriar dessa tecnologia e levar aos seus municípios essas ferramentas. O outro projeto é o Centro de Interpretação do Patrimônio Mundial, que foi colocado aqui pela Daniela, né, que vai trazer para o turista, as pessoas que visitam o patrimônio, a cidade, né, vai trazer nesse espaço tudo que tem na cidade, a história da cidade, de forma interativa, com realidade virtual, com projeção mapeada, com maquetes, conteúdos importantes, né, que demonstram, que trazem, conseguem valorizar mais esse patrimônio. E as pessoas que visitam a cidade conhecem melhor o seu patrimônio e sentem-se mais interessadas em visitar, em conhecer tudo aquilo que a cidade pode oferecer para eles, né, para esses visitantes. Então, são ações estratégicas, ações importantes, né, que mostram a força da união, da integração, da associação dos municípios, com características similares, no caso, o Patrimônio Mundial do Brasil, né, e que de forma participativa, com ação concreta, podem fazer a diferença, né, e viabilizar muitos projetos que pareciam muito longe, distantes da realidade local, mas que, assim, de forma integrada, tornam-se possíveis, né, acesso aos municípios e ao público que visita essas cidades. Eu não sei se podemos chamar estes projetos de produtos, mas eles também contribuem muito em relação à sustentabilidade e gestão ambiental dos municípios, né? Com certeza, porque eu tomei à frente, né? Desculpa. Desculpa, com certeza, porque assim, ó, a gente tem uma determinação, né, que desde o início da formulação desses projetos, claro que em prédios históricos a gente tem uma certa dificuldade, mas que a gente trabalhe neles com energias limpas. Isso já é um grande diferencial que a OCBPM colocou nos seus termos de referência. Então, todas as contratações que são feitas, elas têm essa demanda, né? Que a gente trabalhe com as energias limpas e possa viabilizar, claro, como eu disse, quando a gente tem prédios históricos, prédios tombados, existe uma maior dificuldade nesse tipo de implantação. Né? Mas, de qualquer forma, esse processo de sustentabilidade e até de turismo regenerativo, que a gente tem conversado bastante dentro da OCBPM, ele tem que estar presente nos nossos projetos. A gente trabalha, quando a gente trabalha com essa informação, que é a informação digital, a gente também trabalha com uma solução que é uma solução que ela não é teoricamente poluente, né? Porque a gente não faz emissão de papéis, enfim. Né? E a gente tem uma condição de gerar uma quantidade de dados muito bacana por conta desses QR Codes. Então, a gente também tem uma relação de
de custo-benefício muito grande, porque eu não preciso mandar pesquisador para lá. Eu já estou sabendo, né? No meu controlezinho lá, no nosso controlezinho lá dentro da instituição, a gente está sabendo quais são os lugares que estão sendo mais acessados, onde as pessoas têm um maior interesse, enfim, né? E esse... O que ajuda muito os municípios a investir aqui ou ali, né? A divulgar mais este ou aquele atrativo turístico. Com certeza, né? Exatamente, porque trabalha também com a educação, né? Tem a questão, o aspecto digital, que envolve muita a questão da sustentabilidade ambiental, mas também sozinho aqui. Mas também a integração com os jovens e crianças, né? E escolas, que facilitam esse conhecimento, né? E o conhecimento da importância então dos patrimônios da humanidade do Brasil, mundiais, para que eles possam ser instrumentos, né, de geração de riqueza, de emprego e de renda de forma sustentável. Nosso projeto de interpretação, como a Dani falou aqui, todos eles preveem o acesso, né, o acesso a energias renováveis alternativas para a própria sustentabilidade do empreendimento, que seja através da energia solar, alguns espaços que é aproveitada a questão da energia eólica, se possível, né? Energia água, né? Biodiesel, então etanol, também são energias alternativas renováveis, previstas no funcionamento do centro de interpretação. E também a questão da acessibilidade, que é muito importante, né? E aí entra a questão também da sinalização turística desse patrimônio, conforme nós falamos aqui anteriormente. Então, todo um processo envolvido que vai valorizar esse patrimônio, que vai trazer o jovem, a criança, ela vai ter mais interesse em conhecer seu patrimônio, a sua história, o seu passado, a sua cultura, né? E projetar isso para o futuro. Então, que esse passado, essa cultura, essa natureza tão rica que nós temos no Brasil, possa realmente produzir frutos, gerar riqueza, gerar conhecimento, gerar processos educativos integradores, né, que revitalizem e dinamizem a atividade econômica do município. Então, é importante, são pessoas como essa que trabalham o turismo, né, e o turismo sendo essa grande alavanca propulsora da economia local. O Brasil é muito conhecido pela força do seu agro. O agro é muito forte no Brasil. Lá fora, no exterior, o Brasil é conhecido pela sua agricultura, a produção de alimentos, enfim. Mas tem um potencial extraordinário na área da cultura, da natureza, do patrimônio, do turismo. Isso tudo integrado pode realmente fazer com que o Brasil se transforme num dos principais destinos do turismo mundial. E o turismo, integrado com a cultura, com a natureza, né, com os patrimônios, pode se tornar, então, na grande alternativa econômica do Brasil, junto da mesma forma como o agro é para o Brasil. Então, ele pode ser um impulsionador da nossa economia, como o agro é, né, e se transformar na grande fonte geradora de riqueza e emprego para o Brasil. Hoje, nós estamos muito atrás desse processo, né? O Brasil não valoriza o seu patrimônio da forma como deve valorizar ainda, não investe no seu patrimônio. Estamos levando essa mensagem positiva da importância do investimento, da valorização, né, da integração com o turismo, da busca de novas tecnologias para a dinamização desse patrimônio. É o que nós estamos trazendo aqui no Smart City Park. 2 projetos importantes sendo executados, não projetos, mas na prática já sendo executados. Esse é o diferencial. É possível fazer, é possível avançar, mas é importante estarmos aí integrados, né, Dani, com bons técnicos, conhecimento técnico, e trazer o jovem, a criança, para dentro desse espaço, né, de dinamização do nosso patrimônio cultural e natural do Brasil. Ai, Lu, e a gente também queria comentar e convidar, porque a gente está com uma ativação muito legal, que é a ativação do Viagem pelo Patrimônio. Então, quem for no estande da OCBPM pode tirar uma foto em qualquer um dos patrimônios culturais ou naturais que a gente representa. Então, essa ativação é muito legal, a gente tem recebido muita gente, muitos prefeitos, muitos participantes do evento já foram lá e já fizeram a sua foto num patrimônio mundial, né? Então, essa é uma ativação que a gente tem feito em vários eventos, assim, e sempre tem um sucesso muito grande. Então, a gente queria convidar, né, Mário? Nós temos ali o Patrimônio Mundial Natural do Brasil, que são 8 patrimônios mundiais naturais do Brasil, e os 15 patrimônios mundiais culturais do Brasil. Então, tem a imagem ali desses patrimônios da cidade. Inclusive, convidar vocês a irem lá. Né? E a gente escolhe a cidade, a paisagem, e tira uma foto como se estivesse lá. Então, é importante, ele valoriza esse patrimônio, né? É bem interessante esse despertar, né, do Smart Cities conhecimento. te leva para os patrimônios mundiais do Brasil.
Exatamente. E como os centros de interpretação podem atuar como espaços de geração de conhecimento e implementação de novas tecnologias nos conceitos das Smart Cities? Pode puxar para a Dani aqui. Então, o próprio centro de interpretação, ele faz isso, né? Porque na medida em que, né, há uma interpretação desse patrimônio, há uma geração de conhecimento, porque por incrível que pareça, e infelizmente, em muitos locais que a gente vai, as pessoas da cidade não conhecem o patrimônio. O seu patrimônio. Não conhece o seu patrimônio, né? Então, ali, nesse momento, ao fomentar esse conhecimento, ele vem também para a comunidade como um todo, né? Que as atividades que vão acontecer lá dentro, elas não são só voltadas para o turista, elas são voltadas também para a comunidade. Então, numa série de eventos, né? Então, estão previstas salas para oficinas, estão previstas auditório para palestras, enfim, é um espaço pulsante ali, é um espaço vivo, né, onde a gente pensa, né, e os municípios vão desenvolver, porque a gente entrega para eles, né, porque o nosso objetivo é trabalhar para os municípios, para os patrimônios mundiais, mas os projetos são deles, a gente faz isso com muito É importante também carinho. ressaltar que essa ideia do centro de interpretação veio de Portugal. Portugal está muito avançado no seu centro de interpretação, na Europa especialmente, como um todo. Então, esse centro de interpretação dinamizaram o turismo em Portugal. As pessoas chegam a visitar cidades, e cada cidade, as patrimônios mundiais, no mínimo, todas elas têm, né, o seu centro de interpretação. E o primeiro local visitado é o centro de interpretação, porque ali é local do conhecimento, de informação, de tecnologia, de realidade virtual, de maquetes, né, de uma série de instrumentos, né, ferramentas que proporcionam uma imersão maior naquele patrimônio, naquela cidade, naquele patrimônio natural. Então, isso é importante. É isso que desperta o interesse maior das pessoas conhecerem e vivenciarem na plenitude aquela cidade, aquele patrimônio cultural, aquele parque natural que é patrimônio mundial da humanidade. Lu, muito obrigado. Nós esperamos realmente que essa experiência aqui, trazida aqui no Smart City Park Nova Petrópolis, inspire outros gestores municipais do Brasil inteiro a também adotarem políticas e ações de governança como essa que estamos trazendo aqui em Nova Petrópolis. Um grande abraço a todos.